Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Você encontra aqui os destaques da semana. Tem um programa muito bacana que fizemos com o nosso consultor em tecnologia, o Beto Largman, sobre essa moda, o Pokémon GO, esse aplicativo que mistura aí realidade e também realidade aumentada e outros programas muito interessantes aí para você acessar no nosso site. E também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube. Bom, estamos no período de férias escolares e entre os melhores lugares para as crianças brincarem nessa época do ano estão os parquinhos. Além de muitas atividades, esses locais permitem que meninos e meninas tenham contato com a natureza e interajam uns com os outros. Além disso, brincar ao ar livre pode trazer muitos benefícios para o desenvolvimento infantil. Mas é preciso prestar atenção na conservação dos brinquedos e na segurança do lugar para onde você vai levar os seus filhos. Segundo dados do Ministério da Saúde, quase 4.000 crianças com idade até 14 anos foram internadas no Sistema Único de Saúde por causa de quedas ocorridas em parquinhos. É importante também que esses espaços possuam brinquedos acessíveis para crianças com deficiência, permitindo a socialização e uma vida ativa normal para todos os meninos e meninas. Então, afinal, como deve ser a segurança nas áreas públicas de lazer infantil? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo Gabriela Freitas, coordenadora nacional do Criança Segura Brasil. Boa tarde, Gabriela, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, eu agradeço pelo convite. Ana Lúcia Maria Burjato, arquiteta e especialista em acessibilidade e sustentabilidade. Boa tarde, Ana Lúcia. Boa tarde, obrigada pelo convite. E Davi Spielmann, diretor médico da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Boa tarde, Davi, bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. E você em casa, claro, também é nosso convidado. Bom, esse é um assunto que me interessa muito. Eu tenho uma filhinha, está chegando aí nos 2 anos de idade, a gente já começa a frequentar os parquinhos. E esse dado, Gabriela, que até a gente buscou aí junto ao Criança Segura, desse número enorme, né? Eu posso chamar enorme, de acidentes que ocorrem em parquinhos, me chamou muito a atenção. Por que que o parquinho é, então, um lugar que pode não ser tão seguro assim para as crianças? E esses dados já são bem graves e tem dados fatais também, infelizmente. Então, de fato, acontecem muitos acidentes. E isso porque a gente pensa que o parquinho é um lugar que está preparado, né? A gente pressupõe que ele está preparado para receber a criança, que ele vai ser seguro. E não é um lugar que a criança vai para ficar atenta ao que pode machucar ou não. A criança não tem essa visão, a gente não pode esperar isso dela. Ela vai lá para se divertir. E ela vai buscar se divertir, vai exercitar a criatividade dela, às vezes usar um brinquedo como não é para ser usado. E nós, adultos e os que projetam os parquinhos especialmente, tem que prever isso, né? Isso faz parte da criança. Agora, os parquinhos, eles são não tão seguros pela má conservação ou porque eles são áreas muito abertas e as crianças podem também acabar se perdendo ali naquele espaço? O que mais causa o acidente nessas áreas? É uma combinação de vários fatores, né? Então, desde o brinquedo que não foi projetado levando em consideração a segurança, então que é alto demais ou que tem um prego para fora, enfim, até a falta de manutenção e também um pouco da disposição desses brinquedos, né? Como ele foi instalado, se tem uma distância correta entre os brinquedos para a criança circular, se ele é cercado, né? Porque tem a questão da criança sim sair correndo para uma outra área que pode ser a rua e aí traz um perigo muito grande. Então é a combinação desses fatores e, lógico, incluindo a supervisão dos pais, né? Que tem que estar lá junto e observando. Ana Lúcia, a gente está falando aqui de um espaço público, muito democrático, né? Importante para a socialização das crianças também, né? Para essa interação entre as crianças da mesma faixa etária e que é um espaço para todas essas crianças, né? E se a gente for pensar na acessibilidade, né, nas crianças com deficiência, os nossos parquinhos estão preparados para que essas crianças possam frequentá-los e ter essa vida ativa normal e brincar como crianças que não têm deficiência? Olha, assim como o ambiente
urbano não está tão preparado quanto gostaríamos, os parquinhos também não estão tão preparados. É um processo. Há bastante tempo a gente trabalha com esse assunto, procura introduzir. Agora, no comitê da Associação Brasileira de Normas Técnicas, estamos discutindo uma parte que vai falar sobre acessibilidade em playgrounds, mas acho que falta ainda para o produtor do brinquedo, para o projetista, pensar em não ter barreiras e criar ambientes que sejam integrados, que sejam acessíveis para quem tem cadeira de rodas, para quem tem alguma deficiência, para um deficiente visual, para a criança e para os pais. Porque se você faz o parque, a praça, acessível, não é só a criança com deficiência, é um pai que pode, numa cadeira de rodas, acompanhar os pais. Como a Gabriela comentou, é super importante a supervisão do adulto. Ainda não estamos com todos os locais acessíveis, mas a gente procura alertar, e é ótimo esse convite de participar aqui e poder alertar para essa importância, de que não é o espaço para criança com cadeira de rodas ou cega, é o espaço que inclui este e os outros, para reduzir um pouco o preconceito, que o pequenininho não é preconceituoso. Se ele convive Ninguém desde nasce sempre, preconceituoso, não, né? Isso é criado, né? E quando você vê a capacidade de uma criança numa caixa de areia, ou subindo, indo numa casinha na montanha, junto com os outros, sabe, a cadeira de rodas e a bicicleta, todo mundo tem roda, né? Exatamente. Isso acho que inclui. Muito bacana, para a gente também é muito importante a sua presença aqui. Obrigada. Davi, a gente está falando de parquinho, né, muito frequentado aí durante as férias, mas também tem áreas que são muito procuradas. A gente está aí numa época mais fria, mas mesmo assim, dias de calor durante o inverno, a gente sabe que a temperatura anda meio confusa, muitas pessoas acabam indo para clubes, né, praia, e aí frequenta a piscina, que são locais historicamente perigosos se a gente não tem a observação do adulto o tempo todo monitorando as crianças, né? Quais são os fatores de risco nesses ambientes para acidentes com as crianças? O afogamento é uma situação que acontece com muita frequência e é a segunda causa de morte em crianças de 1 a 9 anos de idade, terceira de 10 a 19 anos. Então é uma causa extremamente importante que a gente possa ter algumas medidas, como avaliar o ambiente, quais são os riscos, e ter algumas medidas que possam reduzir esse tipo de incidente. Por que eu falo em incidente? Porque eu acho que é o primeiro conceito, e eu acho que é o conceito talvez seja o maior desafio, e eu acho que é o maior desafio nosso, é assim, a gente sabe como fazer um brinquedo mais adequado, a gente sabe quais são as melhores medidas para um parque mais adequado para uma melhor segurança. A dificuldade, às vezes, que eu acho que todos nós temos é de convencer a sociedade de que aquilo é uma possibilidade real. Essa é o nosso grande desafio. As pessoas pensam, isso ninguém não pensa acreditam nessa possibilidade, exatamente, né? Não acreditam que vai acontecer. Se ela não acredita que vai acontecer, ela não tem por que se preparar para enfrentar aquilo. Então, acho que o primeiro desafio é mostrar às pessoas de que isso é uma realidade. E quando a gente fala em acidente, ele sempre remete, a palavra acidente sempre remete a algo ao acaso, ou seja, ele aconteceu, foi um acidente, ou seja, eu não podia fazer nada para evitar. Por isso que a gente vem mudando mundialmente essa terminologia para uma outra palavra que chama-se incidente, né? Então, assim, é um incidente e a gente pode evitar. Talvez 99% das situações a gente pode evitar. Bacana. Então, assim, isso, afogamento, qualquer tipo de trauma. Eu, como médico que trabalhei como trauma a vida inteira, isso me preocupa muito, porque qualquer tipo de trauma, entendeu? Essa questão é importante, né? Porque um acidente só acontece, né, quando você vê aquilo aconteceu, mas o incidente, ele é um problema real, né? E aí, nesse sentido, qual é essa prevenção nesses locais? Né? Além do monitoramento dos pais, eu acredito que seja o mais importante. A primeira regra com criança é que os pais estejam juntos, ou pais, ou o responsável, que às vezes não é um pai, é uma babá, às vezes é delegado essa responsabilidade para um irmão mais velho, que tem 7 ou 8 anos e vai cuidar do menor. Então, assim, os pais, os responsáveis, em estarem perto, próximo da criança, e quando a gente fala em afogamento, a gente fala em apenas um braço,
ou seja, estar a um braço da criança, mesmo que tenha na piscina um guarda-vidas presente. Ou seja, o guarda-vidas não é a babá do seu bem mais precioso, que é a sua criança, entende? Então, assim, tem que ficar de olho, e tem que ficar de olho o tempo todo. Tem gente que acha que a boia vai também salvar a criança de todos os perigos. Também não é, né? Não, a boia é um perigo. Eu acho um perigo. Eu me dá um nervoso com boia. Qualquer tipo de boia? Qualquer tipo de boia. E por que isso? Não porque você não possa usar uma boia. Você pode usar. Ela é lúdica, ela vai te ajudar e tudo mais, mas ela tem que ter a presença do responsável. E a boia passa, quando você compra uma boia para uma criança, você passa indiretamente, assim, agora ela está blindada, ela não vai acontecer afogamento. Ela não pode ser a única garantia de que a criança está segura, né? Exatamente. Até na embalagem da boia está lá, né? Se é certificada e tem que este equipamento não dispensa o acompanhamento do responsável. Mas quase ninguém lê a embalagem. A pessoa abre e pronto, né? E põe a criança lá e vai fazer churrasco, não pode. Se exime, né, Gabriela? Exatamente. E até em termos de segurança, do uso de um equipamento de segurança na água, o colete é muito mais interessante, né? É o único possível, né? Mesmo assim, não pode deixar sozinho, né? Bacana. Porque tem aquela brincadeira de fazer bombinha. Você pula, outro pula. Se uma criança pula em cima de outra, não é intencional, mas pode ser muito grave. Claro. Tem até aquelas boias hoje em dia, né, que a gente coloca a criança ali sentada, aquilo também pode ser um perigo, que aquilo... A Gabriela tá aqui, tipo, aquilo pode virar, por favor, aquilo se pode ela virar, vira, pra criança voltar é super difícil, então é bem delicado. Olha, tem uma questão importante, porque recentemente o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para que o Inmetro regulamente de forma obrigatória a fabricação de equipamentos e brinquedos voltados para espaços de recreação infantil, como os parques e playgrounds, instalados até em escolas, condomínios e restaurantes. Essa é uma questão importante, como é que está esse processo? Eu sei que o Criança Segura acompanha muito essa questão e existem regras da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para a fabricação desses brinquedos. Como é que anda essa questão? Sim, existe uma norma da ABNT que dá as recomendações de segurança para quem vai fabricar um parquinho, projetar um parquinho, mas as normas da ABNT não têm força de lei, né? Ela é voluntária, ela não é obrigatória. Então, a gente entende que muitas dessas crianças que foram internadas por um acidente no parquinho ou até perderam suas vidas, e que a gente viu vários casos aí recentemente, essas mortes e lesões poderiam ter sido evitadas se aquele parquinho fosse mais seguro, né? Então, por isso, essa é uma das lutas aí da Criança Segura, para que os parquinhos sejam regulamentados aí com base na norma da ABNT, e é um processo bem complexo, porque tem uma questão que é a manutenção, né? Então, a regulamentação, ela diria respeito à produção do brinquedo, mas a segurança do parquinho não para aí, só na fabricação de um brinquedo. Tem como vai ser feita a manutenção, como ele vai ser instalado. Então, é uma questão super complexa que envolve diversos atores e diversos interesses, né? Então, até agora ainda não existe nada unânime sobre isso. Acredito que até os locais, né, Ana Lúcia, nos parquinhos, nem toda a área do parque é própria para ter aquele play, né, vamos chamar assim, aquele espaço, né? Sim, na verdade é uma das áreas mais delicadas para você proteger, porque tem que estar próximo, tem que ter um conforto para o adulto se sentir presente e confortável, porque também criança não tem limite para brincar. Você que é mãe sabe. Vai brincar até você conseguir... qualquer coisa vira brinquedo Qualquer coisa vira brinquedo, ainda não tem o bom senso, né? A criança bem criativa é bastante ativa, né? Se arrisca. Então tem que ter, como o Davi e a Gabriela falaram, tem que ter o responsável ali para dar os limites, que é isso que vai educar. E para o profissional que projeta o playground, ele tem que considerar tudo isso, tem que ter sol o suficiente para a caixa de areia não ter micro-organismos, mas tem que ter sombra para o adulto, e tem que ter os brinquedos de boa qualidade, bem projetados, com áreas de segurança de circulação. E muitas vezes o profissional não consulta todas as normas. Essa nossa coletânea de normas de playgrounds seguros saiu em 2012. E às vezes você tem fabricante que desconhece essa norma.
Por isso também a gente fica... Essa conscientização é importante até para quem... Muito da nossa defesa, assim, pela norma é por isso, porque é uma questão tão técnica, assim, do brinquedo, de... A gente que está envolvida na revisão da norma muitas vezes acha difícil, né? Imagina para um leigo, para um pai, que aparentemente ele dá aquela batida de olho no parquinho, se não tiver nada muito gritante, ele não tem condições de avaliar se é seguro ou não. Por isso que a norma traria um respaldo, assim, a gente teria a garantia de que ele foi projetado considerando segurança. E até mesmo uma punição para os locais e para quem fabricou e projetou aquela área, né, que a gente possa ter um controle maior. Aproveitando aqui o gancho da Ana Lúcia, eu queria mostrar umas fotos para quem está em casa de alguns parques. A gente está mostrando ali alguns brinquedos na região ali de São Paulo. Eu queria que a Ana Lúcia mostrasse para a gente, porque são alguns brinquedos acessíveis e seguros, né? Esses são exemplos de brinquedos seguros. Sim. Essa foto, por exemplo, mostra um escorregador em que você tem uma limitação de altura. Essa barrinha amarela acima do escorregador impede que uma criança escorregue em pé, que pode ser muito atrativo, mas é muito perigoso. Tem também o piso que amortece o impacto, tá abaixo. A foto talvez esteja um pouco distorcida, porque o escorregador não é tão largo. Acho que a foto anterior tem as barras que permitem uma criança em cadeira de rodas se aproximar e se transferir para essa plataforma, e criança rasteja sem que isso seja assim contra a natureza dela. Ela rasteja e pode escorregar no escorregador verdinho que a gente vê ali ao lado. Aí, as próximas fotos, acho que dá para ver. Olha, ali tem uma criança escorregando e ela não consegue escorregar em pé porque a barrinha impede. E ela vai escorregar num piso que amortece o impacto. Da gente encontrar. E é difícil, além do pai saber, o consumidor desse brinquedo, o síndico, o cara que administra um condomínio particular, ele vai comprar um brinquedo, ele não sabe avaliar, porque ele não vai consultar a norma e ver tudo. E essa foto eu gosto muito, porque eu não estou identificando as pessoas, mas tem uma rampa de acesso para a cadeira de rodas e sem esforço, tem a proteção lateral e tem uns responsáveis. Parece que o brinquedo está vazio, porque eu de propósito tirei do lado de cá. Ali mas atrás. Tem uns responsáveis com as crianças, isso é fundamental. E tem o guarda-corpo, quando está a mais de 60 centímetros, tem que ter um guarda-corpo para a criança não escalar. E um guarda-corpo que não tenha barras horizontais, porque daí a criança escalaria as barras horizontais. Né? Bacana, a gente tem outras fotos, depois eu vou voltar para a gente mostrar algumas crianças com deficiência utilizando esses brinquedos. Davi, a gente falou da prevenção nessas áreas piscina, que é o olhar atento dos pais, a gente falou da questão da boia, agora tem outras medidas de prevenção, né? Eu queria que você dissesse, por exemplo, a importância dos pais ficarem atentos às placas indicativas de que aquelas áreas são perigosas, né? Você tem até algum exemplo aí que vocês utilizam bastante. Eu queria que você contasse um pouco para a gente qual é a importância também dessas áreas terem essa sinalização, né? Porque a área de piscina, né, praia, rio, lago sem sinalização já é um perigo enorme, né? A gente tem, na área de piscina e relativo a crianças, a gente tem duas faixas de risco. A gente tem crianças de 1 a 5 anos que se afogam normalmente ao redor de casa, dentro de casa, e são crianças que às vezes não sabem nadar e caem na piscina, né? Essas crianças, se você tiver uma limitação de uma cerca que impeça a criança de entrar, e só isso já é tudo que a gente quer, né? E você tem outras crianças, né, que já sabem nadar, já sabem flutuar e que estão mais afoitas na piscina. E essas crianças podem, além de serem empurradas ou bater um com a cabeça no outro, com brincadeiras, etc., elas podem também ser sugadas pelo ralo, pela sucção da piscina. Então, essa é uma outra causa, além da próprio afogamento pela criança de não saber nadar, existe também a possibilidade de sucção. Sabia que isso já aconteceu, juro, aconteceu comigo quando eu era mais nova, eu lembro, mas foi naquela parte lateral, né, aquela área de sucção, eu fiquei realmente presa. Mas pelo cabelo, pela perna. Pela perna. É muito grave, né, o problema da sucção, ela afeta crianças, entre aspas, que sabem nadar. Então, os pais estão confiantes de que aquela criança não vai ter problema nenhum. E a sucção mostra que não. E a sucção tem dois problemas. Tem um que é a sucção pelo próprio ralo, né? O ralo suga e prende o corpo da criança, e tem a sucção, principalmente em meninas, pelo cabelo,
que é o cabelo que entra, ele entrelaça embaixo do ralo inapropriado e você não consegue tirar, nem desligando a sucção. Então, assim, correntinha, etc, etc. Isso pode ser evitado, é simples também. É você colocar 2 ralos com uma distância de 1,5 metro ou com 2 pontos de aspiração e tampas nos ralos. Agora, na praia é sempre importante a gente levar a criança para uma área que tem ali um salva-vidas presente, né? Aqueles postos de salvamento, né, Davi? Isso é fundamental que você tenha, que você procure uma área onde tenha guarda-vidas. Por que guarda-vidas e não salva-vidas, né? Porque o guarda-vidas está ali... Eu falei salva-vidas, não. Você falou, você e a torcida do Flamengo falam salva-vidas, e tá certo. Porque a gente tinha a ideia antes, e tem a ver com acidente e incidente, a gente tinha a ideia antes de que o salva-vidas é aquele camarada que está lá para salvar. Mas a gente não quer isso, a gente não quer que chegue nesse ponto, a gente quer que ele esteja lá para guardar, para identificar pontos e atitudes de risco e que possa tomar atitudes antes de acontecer. E nesse caso, você procurar áreas onde exista a presença do guarda-vidas é fundamental, porque ali é uma área mais segura. Vá à praia, pergunte ao guarda-vidas aonde é mais seguro, onde é que você pode se banhar. Na praia tem uma coisa chamada corrente de retorno, que é, na realidade, o local onde acontecem 90% dos afogamentos. Então, se você souber identificar ali ou não souber e perguntar ao guarda-vidas, ele vai te dizer, fica ali que é mais seguro. Então... Eu vou mostrar agora as fotos que eu prometi da Ana Lúcia, mas eu vou pedir, enquanto isso, para o Gerson trazer aqui para mim um boneco, né, que o Davi trouxe, para a gente mostrar rapidamente, em caso de algum acidente em área de piscina, de água. Mas eu vou voltar à conversa aqui. O Gerson vai entrar? A gente pode... Ana Lúcia quer fazer uma observação, por favor. A gente tem muita praia com buracos. Pode, e aí as pessoas desconhecem quando o salva-vidas alerta que a região é de buracos, às vezes o adulto ignora isso. Vamos mostrar logo então, Davi, já que o boneco já está aí. Caso aconteça algum acidente, a criança esteja aí em um momento de afogamento, o que os pais podem fazer? A primeira coisa é tirar a criança de dentro d'água, é tirar a via aérea de dentro d'água. Tirou a via aérea de dentro d'água, conseguiu tirar ela e botar na borda da piscina, a segunda coisa é saber se ela está me ouvindo. Está me ouvindo? Não respondeu, é sinal de que tem que chamar socorro. Chama socorro, liga 193 e diz, olha, eu estou com uma pessoa aqui precisando de ajuda, eu vou precisar da ambulância. Hiperestende o pescoço, ver, ouvir e sentir a respiração. Não tem respiração, faça 5 ventilações iniciais. Eu vou fazer uma só para demonstrar. E aí fez as 5, não respondeu, vai tirar esse dedo daqui, coloca no abdômen e aí vem aqui e faz 30 compressões. Nessa ventilação a gente tampa o nariz? Tampa o nariz para poder fazer a ventilação. E essa é a manobra exatamente que você vai fazer em qualquer pessoa que tenha mais de 1 ano, 1 ou 2 anos de idade. Bacana. Então isso serve para criança, serve para qualquer para afogamento, onde a gente faz a ventilação. Obrigada, Davi. Muito úteis essas informações, realmente. Ana Lúcia, vamos voltar aqui para a questão dos parquinhos acessíveis. Eu queria mostrar as fotos, aquelas fotos que já tem as crianças, Pierre, por favor, brincando. Olha aí, a gente tem uma criança cadeirante utilizando a rampa. Além da rampa, né, e dessa questão do próprio acesso, quais são os benefícios? A gente falou muito rápido aqui, mas eu queria que você voltasse a falar desse assunto. Quais são os benefícios das crianças poderem utilizar esses parquinhos, né? Que esses parquinhos estejam disponíveis, né, e adaptados para todos. A grande importância é o permitir o convívio, né? Eu sempre, como eu trabalho no órgão público, eu justifico que é pouco de investimento a mais para ampliar em muito o meu público beneficiado. Esse custo-benefício vale muito a pena. E muitas vezes eu reduzi as barreiras. Aquilo que estava aparecendo antes era uma cadeira de rodas entrando, na verdade, numa casinha de madeira. Nós construímos uma montanhinha
e colocamos uma casinha de madeira com acesso. Então a criança chega a 1,80 m de altura, mas tem um guarda-corpo protegendo, com barras na vertical, tem as guias ali do lado de concreto que vão impedir que a cadeira de rodas, que criança às vezes, não por maldade, mas empurra o outro e pode a cadeira sair do caminho, não. Então tem uma guia limitante, conforme previsto na norma. A foto seguinte tem uma caixinha de areia. Caixinha de areia é muito legal, né? Porque você consegue brincar com crianças com qualquer tipo de deficiência. Então, e aí né? o que a gente tomou de cuidado, você vê que as crianças saíram da cadeira de rodas e se transferindo para lá. Porque a gente tem patamares de diversas alturas. Porque a cadeira de rodas, ela é um equipamento dimensionado conforme o corpo da pessoa. Então a criança é pequenininha, que tem recursos, a cadeira é menor. Quando não tem recursos, infelizmente, usa a cadeira de adulto. E aí ele consegue se transferir e brincar. Ali aquela perninha bem brilhante é uma prótese, na verdade. E eu fico muito feliz porque, apesar dos livros dizerem que crianças com prótese devem evitar areia, estas mães que permitem aos filhos brincarem, depois elas limpam as crianças, limpam a prótese, põem de volta e está tudo certo. Como qualquer criança, é muito importante a gente se sujar, né, Gabriela? Isso é muito legal para o desenvolvimento infantil, não só dessas crianças que têm a deficiência, mas para as outras crianças que estão ali, né? Se conviver com diferença é muito bacana. Gabriela, a gente está caminhando para o fim do programa. Eu queria rapidamente tocar num assunto super importante, que é a campanha Quero Meu Parquinho Seguro, do Criança Segura. Eu vou botar até o site aí para quem está em casa poder acompanhar. Fala um pouco para a gente, né, qual é o objetivo dessa grande mobilização. Então, para ajudar a chamar a atenção para essas referências de segurança aí, né, para a própria norma da ABNT, a Criança Segura está com essa campanha para dar visibilidade para a norma, dar dicas em linguagem acessível, né, dicas que estão lá na norma, e também para mobilizar as pessoas para contarem como que está a situação do parquinho delas. E a gente está fazendo isso pelas redes sociais. A gente pede que as pessoas postem fotos de parquinhos perto aí da casa delas que não são seguros, que elas acham que oferece algum risco, sempre com uma hashtag que é Quero Meu Parquinho Seguro. Hashtag Quero Meu Parquinho Seguro. Bacana. Muito legal essa campanha. Obrigada. Eu vou aproveitar que a gente está aqui nas redes sociais e mostrar o site da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, representada aqui pelo Davi. Tá aí o site para você, sobrasa.org. Além dessas dicas preciosas que o Davi deu aqui para a gente no estúdio, tem outras dicas muito interessantes para você, pais e mães, e até quem não tem filho ainda, ficar atento e se preocupar na hora de frequentar em locais como piscinas, praias, rios. E também o próprio site do Davi Spillman, que é spillman.com, tá aí também para você em casa, spillman.com. E eu vou mostrar o site da Secretaria de Ambiente do Estado de São Paulo, representado aqui pela Ana Lúcia, que é ambiente.sp.gov.br. Você pode acompanhar aí como anda as condições dos parques de São Paulo. Gente, infelizmente o tempo estourou, o papo está maravilhoso, eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. Queria agradecer, então, mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigada. Nós Obrigada. agradecemos a oportunidade. Obrigada. Bom, eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura, nos horários da reprise, estão aí na sua tela. E lembre do nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.